Graça e paz, amados irmãos, estamos aqui agora ao vivo no Facebook, página da IEC do Jardim Cruzeiro, e é um prazer, uma alegria receber a todos aqui nesta noite, né, as famílias aqui da Igreja Congregacional do Jardim Cruzeiro, as famílias das igrejas aqui de Feira de Santana, da Primeira Igreja, do Feira 10, lá do Tomba, as igrejas aqui da nossa região, Federação, Liberdade, Aracaju, né, Vitória da Conquista. É um prazer receber todo o povo, as outras igrejas aí em outros estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, né, Fortaleza. Então, nós queremos dar boas-vindas a todos que vão entrar aqui para estar conosco e participar desse momento precioso, né, que Deus escolheu para podermos, neste momento, adorar, glorificar o nome do nosso Deus. Está conosco hoje, excepcionalmente, como foi aí noticiado no Facebook, o reverendo pastor Irimar Nunes, pastor da igreja de Cordovil, né? E é um prazer tê-lo conosco aqui nesta noite. E dá uma saudação ao povo de Deus aí, pastor Irimar. Graça e paz do Senhor Jesus, pastor. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria a gente estar aqui com o irmão e com a sua igreja. E esperamos, né, chegar e atender aí com as expectativas colocadas aí para essa live nessa noite. O Senhor abençoe grandemente. É uma alegria muito grande estar aqui. Vou compartilhar aqui com o povo de Deus aqui do Rio de Janeiro, já, já. É isso aí. Ô, pastor Irimar, então antes da gente... Vamos orar, então, né? Buscar a presença do nosso Deus. Aí eu gostaria de fazer algumas perguntas, né? O senhor aí, antes de eu dar uma palavra, que é para saber como é que estão as coisas por aí. Mas vamos orar, né? O povo de Deus está chegando, né? Aí devagarzinho. Amém. E vamos, então, falar com o nosso Deus em oração. Nós te damos graças, ó Deus, pela oportunidade que tu nos dá para juntos adorar, glorificar o teu nome, pelas famílias da Igreja do Senhor, aqui em Feira de Santana, as famílias do Senhor ali no estado do Rio de Janeiro, a Igreja do teu servo, pastor Irimar, ó Deus, ali do Porto Rio, ó Deus, que o Senhor fortaleça o teu povo nesses dias de dificuldades, de tensões na saúde, ó Deus, uma situação que impõe medo, ó Deus, tristezas, mas o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vem, então, preencher as nossas necessidades de paz, ó Deus, com a tua presença. E agora, daqui a pouco, vamos estar ouvindo a palavra do Senhor através da ministração do teu servo, pastor Irimar, que o Senhor esteja preparando o teu servo, o seu coração e todos nós, para que possamos contemplar tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nesta noite. E conosco, amém. Deus, continue nos fortalecendo, continue conosco nos abençoando, aqueles que estão tristes neste momento, aqueles que estão em falta do alimento, ó Deus, do trabalho, da manutenção da sua casa, pessoas que estão enfermas, ó Deus, que o Senhor vai de encontro, ó Deus, ao seu povo nesta noite, neste momento, e traz então a paz, o consolo, a força e a solução, ó Deus, para esses dias maus. Muito obrigado. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. É isso aí. Ô, pastor Irimar, então aproveita aí, né? Nós estamos aqui, muita gente já entrando, acompanhando, né? E depois que terminar, outras pessoas continuarão ouvindo, né? Aqui assistindo esse programa. Fala para nós aí como é que está a sua atividade lá na sua igreja no Rio de Janeiro, né? Para que o povo também, né, compreenda e saiba aí como é que está o seu movimento aí como pastor, né? Que são dias diferentes, um ministério diferente. Como é que está aí a sua atividade aí do pastorado, então, nesses dias? Glória a Deus. A maior dificuldade nossa é exatamente não poder estar em comunhão presencial, né? Mas depois desse confinamento, da chegada da pandemia, tivemos que se estruturar para atender a igreja, atender o povo. E aí nós estamos com as atividades na segunda-feira, com grupos pequenos, acontecendo através do WhatsApp. Então, nós mantemos o que era feito presencial, agora
pela questão do grupo do WhatsApp, e também nós mantemos o culto e doutrina da quarta-feira com o presbítero da igreja, com a nossa supervisão, e na sexta-feira o culto da família com o Ministério de Família da Igreja de Cordovil. Na quarta-feira pela manhã há um culto de jejum e oração, e nós prestamos atendimento à igreja, as necessidades dos membros são anunciadas, chegadas, e a gente procura atender esses irmãos, esses membros da igreja. No domingo, live para a escola dominical, e no domingo, 18h30, o culto pela live também, mas o culto tradicional, como fazíamos na igreja, com palavra, orações, textos bíblicos, hinos e palavra de Deus anunciada. Graças a Deus, a gente tem atendido, Deus tem abençoado muito a Igreja de Cordovil, a gente tem atendido nossos membros, atendido igrejas co-irmãs, e igrejas também que necessitam, que estão próximos de nós, que são mais carentes, a gente também tem ajudado. Então, eu louvo a Deus que, apesar de tudo, a gente tem mantido essa comunhão à distância, mas mantido a comunhão, entendeu? Então, graças a Deus, indo em meio à dificuldade, a gente tem prevalecido, graças a Deus. Ô, pastor, e fala também como é que está, né, o senhor falou da igreja, e como é que está agora a questão do estado do Rio de Janeiro, a questão da Covid-19, como é que o povo está convivendo assim, como é que está aí esse movimento nesses dias aí do estado do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro, como uma metrópole, ele está enfrentando uma dificuldade semelhante a outras metrópoles, que é de São Paulo. Os casos ainda estão naquela... Não aconteceu a curva ainda, né? Ele está em ascendência, subindo ainda o número de pessoas contaminadas com o vírus Covid-19, e ela está em fase de ainda entender como controlar a situação. Então, alguns bairros no Rio de Janeiro estão com lockdown. Algumas cidades também estão, como Niterói, muita restrição, com previsão para abrir daqui a 10 dias de forma parcial. Mas, assim, o estado do Rio de Janeiro ainda naquele conflito de política e tal, mas os casos acontecendo e muitas mortes acontecendo. Aqui, eu moro em Jardim Sulacap, tem uma igreja grande aqui, a igreja do Neil Barreto, e o auxiliar dele, que há 2 domingos atrás estava ministrando, pregando na live na igreja, incentivando o povo, ele veio a falecer de Covid, né? Em 10 dias, o rapaz de 39 anos, né, veio a falecer. A igreja está, assim, muito sofrendo com isso. A igreja do pastor Bernardino perdeu 5 irmãos em um prazo aí de 10, 15 dias, e parece que 4 foram por Covid. A igreja está sofrida. Então, assim, essas palavras que dei agora sobre igreja, elas são fortes, né? Elas atingiram muitas igrejas aqui no Rio de Janeiro, e nós lamentamos por tudo isso, mas temos que enfrentar essa realidade, se reagrupar, e a oração maior aqui das igrejas é por uma vacina, né? Que traga imunidade, que traga uma solução para o problema. É isso aí. Então, são muitos irmãos congregacionais, né, sendo contaminados, muita gente já morreu, não é isso, pastor? É verdade. Isso aí é um número que vem crescendo bastante, né? Dentro do nosso isso tem nos arraial preocupado. No nosso arraial tem acontecido. Lucas, por exemplo, em Cordovil nós perdemos uma irmã muito querida essa semana nossa aí, e essa irmã estava em casa, e ela acabou sendo contaminada, talvez com alguma coisa, né, que veio de fora, mas ela foi internada, ficou no CTI e veio a falecer. Então, assim, Vicente Carvalho, Cordovil, Lucas, igrejas, não quero citar mais nomes para não causar um certo confusão, mas eu sei de igrejas congregacionais que têm sido bastante afetados.
alguns pastores nossos ficaram doentes e agora estão curados. É o caso do pastor, a Leônidas, família dele, pastor Leônidas. isso. Leônidas foi contaminado, ele, a filha, a esposa, o genro, mas graças a Deus passaram por essa prova. Mas tem outros, né, enfrentando bastante dificuldades. Lá no projeto Vem Orar, hoje eu fiquei assustado com um número grande de pedidos de oração. Ainda vou fazer um levantamento inclusive, eu não farei a reunião de oração nessa madrugada, vou convocar de quarta para quinta, porque eu ainda vou fazer o levantamento melhor para fazer, então, os pedidos de oração. Nós estamos orando toda quarta-feira, na madrugada da quarta, nós estamos orando 2h30 da manhã às 3h, 30 minutos direto de oração pelas nossas necessidades, né? De forma nacional. Mas eu, de ontem para hoje, fiquei um tanto que assustado. E ainda vem a notícia aí do falecimento da esposa do Pastor Paulo, né? É o cantor do Logos. Isso, do Logos, exatamente, né? Uma coisa bem, bem tradicional. Mas ela isso aí morreu, também veio. Não, ela, no COVID? caso, não, o problema dela não foi Covid. Mas foi tratamento do câncer. Tratando câncer já há muito tempo e veio a falecer, né? Então, essas notícias todas chegam, né? Junto com a Covid, junto com o morte pelo Covid. Aí e fica muito tudo. difícil. Né? Mistura tudo. É isso aí, pastor. Então, nós estamos aqui, né? Eu sempre estou trazendo colegas de outros estados, assim, que é para a gente também ficar informado, né? Para que a igreja possa estar sentindo também o drama de outros lugares. É que senão a gente fica só pensando que o problema só está aqui no nosso lugarzinho, né? E a gente tem que ter a noção de que toda a nação tem irmãos sofrendo em todas as partes do Brasil, do mundo, e que a gente tem que interagir, né, com esses sofrimentos, e está também orando, né, por eles, né, para que Deus tenha misericórdia, né, e a gente possa sair dessa situação tão caótica, complexa, né, que nós estamos vivendo, né, um momento que a gente nunca achou que a gente ia viver. Eu mesmo nunca pensei que eu ia ver isso, ter que parar a igreja, atividades. Eu só ouvia falar na história, né, que isso aconteceu. Mas que eu ia passar por isso, não. Então, é uma situação bem diferente, atípica, né? E até a gente, como pastor, precisa também se preparar para lidar com essa situação, né? Que a gente não é treinado para isso. Essa pandemia ela foi bem mais forte do que, historicamente falando, da peste negra, né? Que a peste negra atingiu muito a Europa. Só que a pandemia do Covid, do coronavírus, ele atingiu a humanidade, né? O mundo todo foi afetado. O que está acontecendo aqui está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na Itália. É muito forte. O que está acontecendo no Rio, claro que em proporções maiores, mas é o que está acontecendo aí em sua cidade, a cidade que a minha mãe mora, que é em Touros, né? Uma cidade bem pequena, o vírus também já chegou lá, então, e eles estão assustados, mas é a realidade também. É a realidade geral. É isso aí, pastor. Então, nós vamos agora, né, passar para o senhor a palavra, o senhor vai nos trazer a palavra de Deus, né? Então, aqueles que estão chegando aí agora, né, o pastor Erimar Nunes é pastor da igreja de Cordovil, no estado do Rio de Janeiro, é uma igreja amada, né, ali no Rio de Janeiro, no Brasil. Pastor Erimar, nessa Assembleia Geral, ele foi um presidenciável, né, ele se candidatou a presidente da União das Igrejas Congregacionais do Brasil, né, não foi reeleito, mas é uma pretensão, né, boa, né, para as nossas lideranças jovens, né, que vão surgindo no Brasil, né? Então, ele não foi eleito dessa vez, mas com certeza ele é um desses que tem essa grande possibilidade, né, que Deus vai levantando outras pessoas jovens para dar continuidade à obra do Senhor, né, do nacional. Então, seja bem-vindo, pastor Erimar. Vou sair, vou passar a abrir a página aqui para o senhor ficar só, mas estou daqui acompanhando, viu? Aí eu vou sair para abrir a página, o senhor fica à vontade e apresenta a palavra de Deus para nós aí. Deus abençoe, pastor. Fique à vontade. Obrigado, querido. Amém. Glória a Deus por isso.
Bom, nós agradecemos aí esta janela, né? Essa janela virtual aberta aí pelo nosso amado pastor Carlos. Louvamos a Deus por essa oportunidade e estamos nessa luta para pregar o Evangelho do Senhor, estar servindo a Deus em uma denominação histórica. É uma honra estar aqui e é uma honra servir ao Senhor a essa denominação. Então, tudo que fazemos, tudo que pensamos primeiro lugar no reino do Senhor e também servir a esta denominação muito importante em nossa nação e nessa fase também de importância crucial para o povo de Deus. Muito bem, eu quero convidar você, então, nós vamos falar nesta noite de questão de estruturas abaladas, estruturas que foram, em algum momento, perdidas, e isso causa problemas para uma instituição, causa problemas para a vida pessoal e causa problema para a família. Então, se os nossos olhos estiverem bem firmes no Senhor, os nossos ouvidos estiverem bem direcionados ao nosso Deus, ouvindo a sua palavra, compreendendo aquilo que ele tem para nós, eu tenho certeza que essas estruturas, elas, se forem perdidas, podem ser recuperadas. Se forem derrubadas, podem ser reerguidas novamente. Então, em nome de Jesus também, se você está bem estruturado, então fique atento para que o inimigo não venha, então, destruir essas estruturas. Então, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus aí em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 25. Jeremias, capítulo 25, e nós vamos ler a palavra de Deus, tá? Jeremias, capítulo 25, vamos ler apenas um verso, mas eu vou dar o contexto, o pano de fundo, aonde ele está situado. Então, vamos lá. Olha aqui, no verso 10, é a voz de Deus. E o que você vai ouvir é classificado como um poema. E é classificado como poema triste. Entretanto, isto vai se repetir em Jeremias por 4 vezes. 4 vezes. Sendo que esse poema triste, que vai se repetir 4 vezes nesse livro, ele, por 3 vezes, vai apontar as estruturas que foram, então, atacadas, que foram perdidas pelo povo de Deus, mas, então, o quarto texto que eu vou citar, desse poema triste, nós iremos ver que o quarto texto nada mais é do que uma recuperação dessa estrutura. Então, se a sua família ela foi abalada, você tenha certeza que isso pode ser recuperado. Se a sua instituição foi abalada, pode ter certeza que isso pode ser recuperado. Se a sua vida espiritual não está boa, eu quero dizer que isto também pode ser recuperado. Então, o que nós vamos ver aqui, de forma um pouco salteada nesse livro de Jeremias, são elegias, 4 elegias que nós encontramos aqui nesse texto, e elegia são poemas tristes, pedaços deles rápidos que nós vamos ler. Então, vamos lá, olha só, no verso de número 10, diz assim: farei cessar entre eles o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o ruído das pedras do moinho e a luz das lamparinas. Em outras versões está candeias. Muito bem. Eu vou ler de novo para você gravar bem em sua mente aquilo que vai ser desenvolvido aqui
nesta noite. Farei sem cessar entre eles o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o ruído das pedras do moinho e a luz das lamparinas. Muito bem. Recupere, irmãos, em nome de Jesus, a estrutura que foi perdida. Em muitos momentos, as nossas famílias, os nossos lares, perdem a estrutura aonde elas estavam. Em muitos momentos, vidas de pessoas perdem as estruturas onde elas foram, então, firmadas. E o Senhor nosso Deus, ele vai dando alerta, ele vai mostrando aonde nós estamos errando, aonde as coisas estão caminhando de forma errada, ele vai dando sons de alertas e nós não vamos ligando para esses anúncios de Deus e da palavra de Deus. Entretanto, ficamos maravilhados com o grande amor de Deus para nos recuperar, o grande amor de Deus para nos tratar. E aqui eu quero fazer lembrar vocês o seguinte: nós estamos hoje, antes de falar um pouco da entrada do livro, estamos vivendo hoje problemas complicadíssimos. Explosões estão acontecendo dentro dos lares, dentro das estruturas que nós estamos vivendo, e essas explosões, nós estamos falando de explosões de conflitos. Hoje pela manhã eu estava vendo no jornal que a briga dentro da família, elas cresceram 431%. A briga de casais, maridos que violentam as suas esposas, os conflitos familiares, elas subiram nesse período de confinamento em 431%. E eu vejo assim que hoje nós estamos com uma dificuldade muito grande dessa convivência do confinamento. Mas o que veio antes disso, nada mais do que uma sociedade que estava caindo a cada dia, de comportamento também de estrutura de povo de Deus, que estava caindo constantemente. Você chegava numa festa de povo de Deus e não sabia se aquilo ali era de fato ou não festa de povo de Deus, as coisas muito misturadas, uma desobediência muito grande. Isso leva-nos, ou leva a igreja, ou leva o povo, isso pode levar também uma família a receber esses alertas do Senhor. E nós lamentamos muito, porque em Jeremias capítulo 16, verso 10, o Senhor chega para a nação e diz assim: olha, vocês estão assim porque os pais de vocês, que é uma outra geração, eles desobedeceram. E vocês estão fazendo pior do que os vossos pais fizeram. Isso vem mostrar que uma geração ruim produz uma outra geração muito ruim. E o Senhor vem dar esse alerta grave para o povo, e nesse momento que esse alerta é dado, nesse momento que Deus está usando Jeremias para dar alertas para esse povo, para que eles fiquem atentos a não perderem a estrutura que montava a defesa, a proteção deles, os alertas foram dados, mas quando esses alertas foram dados, o Egito já tinha sido tomado, dominado pelo povo da Babilônia, e a Babilônia estava se estruturando para vir contra o povo de Deus, contra a cidade do povo de Deus. Eles estavam lá planejando tudo, o inimigo estava planejando tudo, e o inimigo estudou tudo de como fazer para dominar totalmente o povo do Senhor. E eu digo para você, meu amado, meu irmão, em nome de Jesus, se você também não se estruturar, se você também não ficar alerta, você pode também cair em grande dificuldade. Mas nessa noite eu agradeço o espaço dado aqui para trazer esse alerta para você. Jeremias diz, para que nós pudéssemos, então,
entender que naquele momento que o povo já estava em grande dificuldade, e o povo vai buscar o profeta, como disse, vai buscar o pastor, e o pastor dá uma notícia horrorosa para eles. O profeta diz assim, olha, vocês agora chegou num nível tal, que vocês têm que entender que tem que deixar Deus tratar vocês. E o tratamento de Deus que estava vindo parecia, parece mesmo, não estava sendo coisa boa anunciada, e o povo prefere, então, errar mais ainda, porque pegaram o profeta, cavaram lá um poço e jogaram ele dentro do poço, ou seja, o pecado estava dominando tanto o coração daquele povo que eles estavam como invioláveis a anúncios de tratamento para o seu coração. Este é o pano de fundo que está ali nesse texto do 25, verso 10 de Jeremias. Toda essa história vai culminar com a desobediência do povo de Israel. E aí você vê o seguinte, o inimigo vem ali derrubando vários marcos importantes, e o Senhor vai dar para a nação de Israel algumas falas, onde o povo deveria ter consciência do que estava acontecendo. E aí nós vamos entender o seguinte, que o primeiro texto, se você quiser acompanhar, está em Jeremias capítulo 7. Jeremias capítulo 7, nós vamos ler aí a palavra de Deus que está aí, você vai abrir e vai acompanhar aí o que Deus tem para a gente aqui nesta noite. Jeremias capítulo 7, verso 34, diz o seguinte: E farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de gozo e a voz de alegria, a voz de esposo e a voz de esposa, porque a terra se tornará em desolação. Veja se não é muito esta poesia triste, é muito semelhante ao 25, verso 10. Vou repetir para você. E farei cessar nas cidades de Judá. É o Senhor que está falando. Então, pense bem. Ele diz que vai fazer cessar, mas é ele que está falando. É o Senhor que está falando. É Deus que está falando. E ele, nessa sua fala, ele está dizendo que fará cessar, né? O que ele vai fazer cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? A voz de gozo, de satisfação, de felicidade, e a voz da alegria, a voz da alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, porque a terra se tornará em desolação. Olha que notícia. Aí vamos para uma outra poesia mais à frente, no capítulo 16, do verso 9, ele diz assim, 16, verso 9, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que farei cessar neste lugar, perante os vossos olhos, e em vossos dias, a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa. E aí no 25:10, ele vai falar de novo, que foi o texto que nós lemos lá. Ele diz, e farei desaparecer dentre eles a voz de gozo, a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, como também o som dos moinhos e a luz do candeeiro, a luz da candeia. E o último verso eu vou ler mais à frente. Então, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, nós, quando perdemos essas estruturas, quando nós perdemos isso que o Senhor está dizendo aqui, ele está dizendo aqui o que nós vamos perder. E a primeira coisa que ele diz que Judá, que Jerusalém, que o povo de Deus vai perder, e vai perder pela mão do poderio da Babilônia, ele vai dizer assim, olha, vocês vão perder o júbilo e a alegria. No lugar disso,
vem angústia e vem o peso. Júbilo é um estado assim de satisfação. No lugar disso vem o peso. O peso é como o Cristo falou assim, olha, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor tira a angústia do pecado que está sobre a nossa vida, o peso do pecado que estava sobre a nossa vida, e nos dá uma leveza em nossa vida tão grande, tão forte, que isso traz o estado de satisfação. Isso é júbilo. Isso é júbilo. Quando nós também aceitamos a Cristo Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, Ele nos dá uma alegria tremenda em nosso coração. Quando a gente estava perdido e volta para casa, o nosso irmão diz assim, o que aconteceu com você? A mãe nossa diz, o que aconteceu com você? E a pessoa diz, mãe, pai, irmão, eu entrei numa igreja, ouvi o evangelho, as boas novas, e eu entreguei minha vida para o Senhor, e a minha vida mudou. O que foi que mudou? O escravo deixou de ser escravo, e agora é livre no nome do Senhor Jesus Cristo. Há uma leveza na sua vida, há alegria na sua vida. E Judá celebrava o Senhor, e Judá, Jerusalém, ó cidade que clamava, que adorava, que festejava, o Senhor está dizendo que esta voz de júbilo, que esta voz de alegria, ela vai acabar. Que coisa triste. Ela vai acabar. E isso vem afetando. Nós, hoje, aqui e agora, em nossas igrejas tidas como tradicionais, igrejas históricas, nós aqui que servimos ao Senhor, nós aqui que prevalecemos, nós aqui que permanecemos firmes na presença do Senhor, nós estamos dizendo que a nossa alegria e o nosso júbilo não será tirado, porque o Senhor é que nos guarda. A nossa casa, a nossa família não vai perder isso, mas o Senhor está dizendo que aquele que desobedece, aquele que não escuta, e essa sociedade aí, o que mais ela fez nesses tempos, a semelhança desse povo aqui também, que vivia uma dualidade de vida, adorava a Deus e não adorava a Deus. Deus não me faz nem bem e Deus não me faz nem mal, então eu vou fazer o que eu quero, não tem nada a ver. E aí o Senhor chega no estágio, chega no limite, que o Senhor diz assim, ó, chega, e o Senhor põe a mão, e quando ele põe a mão, ele preserva aqueles que estão em obediência ao nome dele. E o Senhor diz assim, olha, a Babilônia vai chegar, e quando ela chegar, ela vai tomar, e quando ela chegar e tomar, ela vai trazer tristeza, vai trazer peso sobre a vida de vocês, porque essa estrutura vos será tirada. E isso, irmãos, é motivo da gente ficar com o nosso coração triste, porque nós vemos isso nessa sociedade aí tão vivendo esse momento avassalador, ela fica chorando por uma solução para a crise, e a igreja tem orado por uma solução, a igreja tem orado por uma vacina, mas a maior tristeza é ver que um outro vírus muito maior está corrompendo essa sociedade e já corrompia pessoas que se dizia seguir a Cristo e não entendia que a missão de ser seguidor de Jesus é mais importante do que a nossa vida. A missão é mais importante que a nossa vida. E agora eu lembro de Pedro, pescador, frustrado na sua pesca, chega Jesus junto aos pescadores, entra no barco e manda levar o barco para a profundidade, e ele manda jogar as redes. Pedro questiona e diz, Senhor, nós jogamos as redes e não pescamos nada nesse lugar que o Senhor disse para a gente pescar,
e agora o Senhor diz, lançai as redes, e aí, irmãos, e aí vem a seguinte afirmação, mas sobre as tuas palavras lançaremos a rede. Ou seja, eu vou obedecer ao Senhor, e ele obedece. E quando ele obedece, ele vê o milagre, ele vê a coisa acontecer. A empresa dele agora vai conseguir pagar todas as contas, é peixe de tal forma chegando que os barcos quase afundaram de tanto peixe que foi pescado naquele momento que Jesus manda jogar as redes. Mas o que acontece muito ali, interessante, é que naquele momento, quando tudo vem, Pedro olha o milagre, vê tudo aquilo, vê o Senhor, e ele entende que o chamado que Jesus fez a ele é mais importante do que a pesca, é mais importante do que aquele momento de prosperidade que tanto se pregam por aí. Ele deixa tudo aquilo lá, e o mais importante nesse momento dessa experiência de Jesus com discípulos, muita gente prega do milagre, do grande peixe que vai trazer, vai multiplicar. Eu olho para essa coisa de Pedro ter a capacidade de deixar para cumprir a missão que o Senhor havia dado para ele. Judá tinha uma missão, Jerusalém tinha uma missão, o povo de Deus tinha uma missão, abandonaram a missão. E abandonando a missão, irmãos, é abandonar o alicerce que dá essa alegria, que dá esse júbilo. E isso o Senhor falou que ia ser tirado. E quando a gente perde, é que a gente percebe de onde era que vinha toda essa coisa linda e maravilhosa que a gente jubilava e que a gente se alegrava. Hoje o mundo introduz dentro da igreja Netflix, introduz filmes de graça, HBO, Telecine, prorroga isso, prorroga aquilo, vai colocando e o povo vai consumindo, mas o povo não fica satisfeito, aí vai para o Face, alguém indica um filme, alguém não sei o quê, ou seja, isso aí eu nem parei para ver filme ainda. É oração, é leitura de livro, é leitura de Bíblia, é atender colegas, é ligar para fulano, é ligar para Beltrano, é ter momento com Deus, sabe? A gente não nos foi tirado o júbilo, nem foi tirado a alegria. Hoje eu peguei a minha casa, a minha família, a gente foi fazer uma caminhada na Vila Militar, colocamos máscaras, fomos lá, nós sorrimos, nós nos alegramos, e alguém pode olhar e falar assim, mas esse povo não está em crise? Olha, nós estamos enfrentando a crise. É diferente. Eu não estou em crise. Eu estou enfrentando a crise. E eu sei, em nome de Jesus, que nós venceremos. Uma outra coisa que dá um alerta aí é que o Senhor vai falar de uma outra estrutura. Uma coisa que nos dá estrutura, irmãos, alegrei-me, como me disseram, vamos à casa do Senhor. E ir à casa do Senhor é ir à presença do Senhor. Isso dá alegria. Tem muita gente que ia às quatro paredes, mas não tinha alegria nenhuma, a não ser que o culto fosse muito bom, a pessoa ficava feliz, o culto hoje foi bom. Alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. E a gente entende que é ir à presença do Senhor, no Velho Testamento, né? Essa coisa de templo, de presença do Senhor. No Novo Testamento, já isso é ampliado, nós somos a casa, a habitação, nosso corpo é a habitação do Espírito Santo de Deus. E aí, quando nós vamos à igreja, irmãos, de juntar com os irmãos, a nossa vida se alegra, né? Mas há uma outra coisa, irmãos, que o inimigo fez ali, que a Babilônia chegou e executou, e o Senhor alertou que isso era ele que estava usando a Babilônia para fazer. Ele diz o seguinte, a voz do esposo e a voz da esposa vos será tirada. Coisa difícil. O inimigo iria atacar as famílias de Judá, as famílias de Jerusalém, as famílias do povo de Deus. Iria acabar, né? Muitos casais foram separados, literalmente separados. A ida para o cativeiro foi um horror. Filhos foram separados dos pais. Famílias foram destruídas. A esposa não tinha mais o esposo não tinha mais a esposa. Não havia mais diálogo satisfatório de pai e filho, de filho e pai, de esposo e esposa.
além de não ter mais, né? Porque quando chegou e destruiu a cidade, queimou tudo, e o povo viu que, meu Deus, o que está acontecendo? E a gente, quando ficou sem templo, igreja física, né? E muita gente ficou desesperada. Veja o pastor Carlos aí, eu fico, assim, feliz em ver a alegria desse homem. Cada live, eu sempre quero passar um pouco nas lives do pastor Carlos, porque ele transmite, assim, uma felicidade, uma alegria tão grande. E a gente percebe o seguinte, que em meio a essa crise, a gente olha para o pastor Carlos e vê que a alegria e o júbilo não lhe foi tirado. Agora, outros colegas aí, de igrejas co-irmãs, de outras pessoas que nem professam o nome do Senhor, as pessoas estão abaladas e dependem de ser alimentadas pelo sistema, alimentadas por uma Netflix, alimentado por uma TV, alimentado por uma situação. Isso, da minha vida, da vida do pastor Carlos de sua igreja, da minha vida, da minha igreja, não nos foi tirado. Segundo lugar, famílias, o Babilônia chegou e destruiu famílias, separou famílias. Não havia mais conversa de perdão, não havia mais relacionamento, não havia mais comunhão nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Essa voz, quando fala assim, tirarei a voz do esposo e a voz da esposa, eles não entenderam muito bem, não. Foram entender depois, que o filho não viu mais o pai, que não viu mais a mãe, que chegaram lá. Você sabe o que é você chegar em outra nação para ser escravo? E o seu nome, o seu nome é José e agora não é mais José, o seu nome é outro, como é o nome dos homens de Deus, né? Foi mudado para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Os nomes foram trocados, dado a outros nomes com referência a deuses estranhos. Não é isso que vocês estavam fazendo? Isso é muito sério, quando o Senhor fala a voz do esposo e a voz da esposa, o Senhor diz que vai acabar com muita coisa relacionado à vida familiar, a lar, a casa, a cidade, a minha identidade. E aí, quando a gente anda nessa desobediência, a gente, além de perder a voz de júbilo e de alegria, perde-se também a voz que causa a comunhão, que é a voz da família. Tirarei a voz do esposo e a voz da esposa. Em terceiro lugar, eu quero que vocês pensem muito bem no que está escrito aí. E veja bem se, fazendo analogia com o nosso momento, não é muito parecido. A igreja, templo físico, muita gente já não pode ir. Eu passei em frente a uma igreja que antes reunia 3.000 pessoas, a semana passada, e estava lá um pastor com uma pessoa com teclado e cantando, e o pastor pregando, e umas 10 pessoas lá, transmitindo para casa, o cara desesperado, falando um montão de coisa lá. Vejo aí na internet também, algumas pessoas transmitindo também, um desespero tremendo. Veja que situação difícil, né? As pessoas estão desesperadas, falando coisas, inventando coisas. E, segundo lugar, as pessoas não têm mais aquela comunhão que tinha antes, né? Mas aquele que está firme no Senhor, ele prevalece. Terceiro lugar, olha o que está acontecendo em nossos dias também. Terceiro lugar, o Senhor diz, olha, tirarei a voz do moinho, né? Tirarei a voz do moinho e a luz da candeia. E isso está ligado à forma como nós nos movimentamos como comércio, como indústria, como ganhar o nosso pão de cada dia, trazer para dentro de casa, permanecer com nossos empregos. E o Senhor diz, olha, essa rebeldia de vocês aí, essa desobediência. Hoje eu coloquei lá no Face da União das Igrejas, no meu, uma palavra que o Paulinho pregou, o ano passado, no mês de dezembro, ele pregou dizendo assim, olha, obedecer é mais importante do que orar. Porque tem muita gente que ora, mas não obedece. Não segue, não fica firme naquilo que o Senhor mandou
colocar a sua vida, o seu coração. As estruturas estão sendo tiradas, mas são estruturas que nós possuíamos. Júbilo, alegria, família, condições financeiras. E aí ele diz assim, o moinho e a luz. O povo saía de madrugada para trabalhar, e na cidade de Jerusalém tinha aquelas candeias ligadas para iluminar o caminho. Espiritualmente falando, irmãos, o Senhor vem com a sua palavra, e a sua palavra é luz para os meus caminhos. E isso vem iluminar a nossa vida, e isso vai ser tirado. Já pensou isso? Vai ser tirado? Fisicamente, espiritualmente, isso é muito sério. E eles assim, olha, não haverá luz para vocês, não haverá claridade para vocês, e isto também lhe será tirado. Agora pense bem nessas 3 coisas que foram faladas. Não foi falado por homem, foi Jeremias usado para falar. Mas quando ele falava, ele dizia, assim diz o Senhor. Então eu vou falar aqui da 4ª coisa, da 4ª estrutura, que é muito importante, que está embutida dentro do verso que nós lemos aí, o verso de número Jeremias 7:34, 16:9 e o 25:10. É o quê? O que seria, então, o que está faltando? A voz de Deus. Deus não falaria. É tanto que o povo ficou no cativeiro esperando Deus falar para Israel, para a nação, para o povo de Deus. Aí tinha que aguardar Ezequiel, tinha que aguardar os profetas, os homens de Deus, e era uma aflição tremenda para ouvir a voz do Senhor. Assim, a voz de Deus também vocês não vão ouvir. Ou seja, não haverá mais alicerce. Então, não haverá mais o alicerce para a vida de vocês. Isso vai mostrar que a gente deveria, ou deve, acordar. Jeremias, no 33:11, vai, depois de falar tanta coisa, ele vai dar um alerta e deixar ali uma promessa para o povo. E isso é que iria trazê-los de volta para a presença do Senhor. E isto era o que iria fazer eles recuperar a estrutura que lhe foi tirada. Isso serve para a nação, isso serve para a instituição, isso serve para a minha vida, isso serve para a minha família. Se eu perder o júbilo e a alegria, a coisa vai cair. Se eu perder a questão de família, eu pertenço a uma família, a uma casa, eu pertenço a um lar, então vai cair a situação se eu não vigiar. E a outra coisa, se eu não prestar atenção de que o Senhor vai tirar as condições para que eu consiga me movimentar e do meu suor trazer as coisas, tirarei o moinho, né? Tirarei o moinho, o Senhor dá o poço de água, mas ele faz secar esse poço. E ele diz assim, e também tirarei a luz do candeeiro. Quando você sai de madrugada para trabalhar, não vê aquela luzinha lá acesa na cidade de Jerusalém? Ele diz, isto eu tirarei de você. Mas no 33:11, aí uma voz de acalento para o povo. Jeremias 33, verso 11, diz lá, a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, e a voz dos que dizem, louvai ao Senhor dos exércitos, porque é bom, é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, dos que trazem oferta de ações de graça à casa do Senhor. Pois, aí vem aqui a promessa, pois farei voltar os cativos da terra como ao princípio, diz o Senhor. Coisa linda isso aqui. Ele diz assim, olha, vocês entraram numa furada porque vocês perderam a voz de júbilo e alegria.
perderam a voz do esposo e da esposa, estrutura familiar, e vocês perderam as condições que sustentam a cidade. Não há mais defesa, não há mais comércio, não há mais plantação, não há mais água no rio, tudo o inimigo destruiu de vocês. E fez isso porque eu permiti, porque vocês não mereciam a minha proteção. E aí o Senhor diz no verso 11 do 33, a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo, a voz da esposa e a voz do que dizem, louvai ao nome do Senhor. Ele diz assim, eu farei voltar os cativos da terra como ao princípio, diz o Senhor dos exércitos. Então, irmão, eu quero terminar esta palavra de Deus trazida para o seu coração nessa noite, dizendo harmonia na sua vida, harmonia na sua cidade, harmonia na sua casa, harmonia na sua vida pessoal. Ela só será completa se você manter esses alicerces, se você manter essas vozes que o Senhor está dizendo que vai tirar do povo. E você só pode manter isso através de uma vida de obediência. E você só pode manter isso se você for fiel ao nosso Deus. O nosso lar, irmãos, a nossa casa, a nossa igreja, a igreja de Feira, igreja de Cordovil, a igreja do Rio de Janeiro, a igreja de Brasília, a nossa casa é a base dessa sociedade doente. E nós não podemos, irmãos, perder essas coisas que o Senhor está anunciando aqui. E se por acaso você tem andado longe dos caminhos do Senhor, se por acaso você, nesta pandemia, descobriu, perto de sua casa, que a sua família é uma família destruída, se nesse período que já passa mais de 40 dias, você está percebendo, está se gritando no seu interior que a sua casa não está desfrutando de um ambiente de conversação espiritual, um ambiente de perdão, um ambiente de relacionamento de pais, filhos. Se você percebe que isso tudo está destruído, como foi destruído Judá, como foi destruído Jerusalém, se você percebe que não há mais voz de júbilo, não há mais voz de alegria, não há mais esse ambiente familiar, que você percebe o perigo das condições para manter sua casa, é hora de você também entender, irmãos, que a quarta voz que eles perderam foi a voz de Deus. E essa voz, eles já tinham perdido há muito tempo. E essa voz que chega agora só para sentenciar. O Senhor cria o homem, Adão, cria a mulher, Eva, forma uma família. E esta família vive a obediência e desfruta de tudo do Senhor. E toda vez na viração do dia, o Senhor vinha para se relacionar. A presença do Senhor, a voz do Senhor. E quando Adão e Eva, eles erram, eles perderam o júbilo, perderam a alegria. Houve conflito dentro do lar deles, um irmão matou o outro irmão. O trabalho ficou de uma maneira difícil, e está difícil até os dias de hoje. As condições para se manter têm sido cada dia mais difíceis. E aí o Senhor chega para Adão e diz, Adão, por onde você tem andado? E esta voz do Senhor é como ouvíssemos isso aqui. Pois farei voltar os cativos da terra como ao princípio, diz o Senhor. Lá o Senhor trabalhou esse povo e perguntou a esse povo se eles queriam uma outra oportunidade. E aquela geração que se arrependeu, disseram sim. E o Senhor fez o povo sair do cativeiro. E o Senhor diz a Adão, e o Senhor está dizendo, Irimar, o Senhor está dizendo, Rio de Janeiro, o
Senhor está dizendo, igreja, vocês querem recuperar a estrutura de vocês, tema o meu nome, obedeçam a minha voz, porque eu, o Senhor, sou aquele que te guarda. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua casa, e eu agradeço a Deus pela vida do pastor Carlos Roberto, que nos deu essa oportunidade de pregar. Eu espero que esta palavra de Deus tenha entrado no seu lar, entrado na sua casa, e tenha feito a diferença nesta noite, a fim de que haja júbilo, alegria, haja comunhão em família, e haja também as condições para que você vença também esse momento de crise que estamos vivendo. Eu agradeço a oportunidade, pastor, em nome de Jesus. E agora o bom disso, pastor, é que o senhor vai ficar me devendo uma também, entendeu? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Fica à sua disposição, pastor. É só chamar Amém, aí que pastor. Amém. a gente está lá. Nós queremos agradecer também a sua disponibilidade, né, para estar aqui com a gente nesta noite. Uma mensagem profética, né, muito clara, muito precisa, que mostra a bênção de Deus para aqueles que vivem obediência à sua palavra. Né? Esse é um princípio fundamental, elementar da vida do povo de Deus, né? Obedecer, né? Viver uma vida consagrada, dedicada. Aí não tem Covid-19, não tem falta de emprego, ou tendo emprego, que vai alterar, né, esse compromisso que temos com Deus e a sua palavra. E nada também altera também o comportamento de Deus com aqueles que vivem essa obediência, né? Como Paulo aos Romanos escreveu, né? Quem nos afastará do amor de Deus, né? Não há tribulação, nada pode... E é de fato isso. É uma mão dupla, né, pastor? Se a gente obedece, vive com Deus, então Deus também vai fazendo a parte. O senhor quer falar? Amém, pastor. Glória a Deus, é isso mesmo. Agradeço a Deus então, aí pela sua vida, por esse convite, uma boa oportunidade de pregar. E quando essa fase acabar, como eu lhe falei, seja qual for, não é por causa disso ou daquilo, mas eu quero ir nessa igreja em nome de Jesus. Vem sim, você já falou de vir aqui várias vezes, né? E vamos ver isso aí. Me aguarde aí. Vamos passar passar essa fase e vir aqui em Feira de Santana, é isso mesmo. Então é isso, irmão. Tem um bocado de pessoas aqui, né? Uns aqui mandaram um abraço para o senhor, como é o caso do pastor Helder César, né? Mandou um abraço. Pastor Helder César, é lá de Campina Grande, né? Manda um abraço aí do senhor. Né? O pastor Zé Bonifácio, né? Da Pernambucana, né? Mandou um abraço aí para o senhor. Né? Então, nós queremos agradecer todas as famílias, né, que estão aqui nos acompanhando. Né? Tem pessoas aqui, né, de várias partes, né? Helenice, Oswaldina, Marianice, Dona Eliana, né, que está aí acompanhando, Ednir, lá em Belo Horizonte, né, a Cris, Flávia Dóia, aí na Primeira Igreja. Então, pastor Bonifácio, né, pastor Helder César, né, Cláudia Barros, né, que Deus abençoe. Na verdade, tem muitas outras pessoas, pastor, porque abre outra sala ali do MIG, e aí muitas pessoas assistem lá no MIG. Então, quem assiste lá no MIG, eu não tenho acesso de quem está. O senhor abriu uma sala aí também, com certeza tem muita gente aí acompanhando aí pela sala que o senhor abriu. Aí, no final, é muita gente, né, assistindo essa pregação. Então, nós agradecemos a Deus, né, pela vida de todos. Lembrando que amanhã nós estaremos aqui novamente nesse mesmo horário, quinta-feira, sexta-feira, né, e domingo, nossas atividades normais. As atividades, elas estão presenciais, né, estão paralisadas, né, de acordo com a nova ordenamento aí do nosso prefeito Rubem Martins, né, então as atividades, elas estão paradas provisoriamente, né, presenciais, e a gente continua, né, nessa dedicação, mas é só o templo aqui, né, local ali que está parado, né, mas a Igreja do Senhor, ela continua ativa, né, os verdadeiros, né, do Senhor, o povo de Deus, eles não param, né, então a gente continua em atividade, fazendo aquilo que o Senhor manda, né, que é pregar o Evangelho, falar do amor de Deus, né, para aqueles, muita gente agora, como o pastor pregou, com medo, desesperada, né, e como ele falou muito bem, né, quem está desesperado é os outros. Nós estamos vivendo um período de
desespero. Mas nós não estamos desesperados porque o Senhor está conosco, né, como Ele prometeu, né, e a gente vai vencer juntos, né, esse momento. É isso aí, pastor Ilimar. Muito obrigado, então, né, pela presença. Nós vamos encerrar, então, orando. E nessa oração final, eu gostaria que o senhor mesmo orasse, né? Orasse por todos nós, pela Amém. igreja, né? E assim nós estaremos encerrando, então, o culto de noite. Então, vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento. Pastor Ilimar. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de orar e abençoar, ó Deus, o teu povo, Senhor, de feira aqui do Rio de Janeiro, de todo o Brasil, de todos aqueles que, ó Deus, puderam alcançar e ainda irão ouvir, ó Deus, a tua voz, irão ouvir, ó Deus, a palavra anunciada nesta noite aqui. Ó Deus, nós vamos abrir uma sala de vídeo agora, Deus, ao encerrar esse momento. E eu quero, Deus, te agradecer por todos aqueles que participaram, que vão ouvir. Ó Deus, tu abençoe cada casa, cada família. Proteja, Deus, o teu povo, ó Deus, nesse momento que estamos vivendo. E oramos, ó Pai, para que o Senhor traga consolo, ó Deus, pelo Espírito Santo na vida daqueles que estão e que perderam alguns dos seus familiares. Nós oramos por ele, ó Pai, e pedimos, ó Pai, que tu venha guardar a nossa casa, a nossa família, as nossas igrejas, ó Deus, a nossa denominação, teu povo, Deus, espalhado, Deus, por esta terra, que o Senhor abençoe grandemente nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Nós oramos agradecendo a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí. Que Deus abençoe a todos, né, os irmãos que nos acompanharam. E amanhã a gente volta aqui, né, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.